Olá, queridos amigos que mais uma vez nos acompanham aqui no nosso estudo da fé. É sempre bom estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, como também sobre tudo aquilo que a Igreja tem a nos apresentar como catequese, na riqueza do seu tesouro, na riqueza de todo o conteúdo da fé que ela acumulou ao longo desses anos, graças também às inspirações e à força do Espírito Santo de Deus. No último vídeo desta série, nós fizemos uma breve introdução sobre a importância dos gestos, das palavras e também dos símbolos que se encontram presentes nas nossas celebrações litúrgicas. É sempre bom nós tomarmos nota de que quando eu aqui falar celebração litúrgica, eu estou indo além da celebração da Santa Missa. Estou levando em consideração as celebrações também dos sacramentos, que cada uma, a seu modo, é marcada por uma riqueza singular de imagens, de símbolos, de gestos e de palavras. Então, nós vamos fazer este caminho a partir de agora, buscando compreender alguns gestos, que em alguns casos estão diretamente ligados a algum símbolo, para mostrar a vocês realmente a importância de toda esta linguagem litúrgica que a Igreja tem e que, na grande maioria das vezes, passa imperceptível aos olhos de quem não se desperta por entender que estes gestos também transmitem uma mensagem e traduzem uma linguagem que está muito além daquela que, pelas nossas palavras, nós conseguimos expressar. Primeiro gesto, então, que nós vamos estudar neste vídeo e também nesta série é o gesto do sinal da cruz. Aqui nós lembramos desse gesto que acompanha sempre a nossa vida cristã. Tantos são os momentos que as pessoas ao longo de seu dia, ao longo de sua vida, se benzem, fazem o sinal da cruz como forma de, mesmo que momentaneamente, de estabelecerem uma comunhão, uma ligação, uma união com Deus. O sinal da cruz é aquele que nós traçamos sobre nós. Fazendo com a nossa mão direita, nós invocamos a Trindade Santa sobre nós, colocando a mão na nossa fronte, a mão no nosso peito e também nos nossos ombros, no ombro esquerdo e no ombro direito. Invocamos a Trindade Santa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse gesto que acompanha a Igreja desde o início da sua existência, desde o início da sua pregação, é um gesto que marca profundamente a nossa identidade. Podemos dizer que o sinal da cruz é a nossa identidade, porque todas as vezes em que nós reportamos ao sentido inicial e originário de nossa fé, nós nos deparamos com o mistério pascal, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E tudo isso aconteceu porque Cristo livremente se doou no madeiro da cruz, como não apenas um sinal visível da salvação de Deus para a humanidade, mas como um evento histórico e ao mesmo tempo atemporal, para mostrar a todos nós que diante do sacrifício do amor na cruz, a vida humana se renova. A vida do homem e da mulher, marcada pelo pecado, passa a assumir uma nova realidade, a realidade da ressurreição. Por isso, então, sempre é bom nós buscarmos na Sagrada Escritura uma inspiração e até mesmo um embasamento para que nós possamos entender o real sentido desse gesto. Não apenas o real sentido do gesto do sinal da cruz, mas o sentido do símbolo da cruz. A cruz também é um símbolo. Aquilo que nós concebemos enquanto cruz é uma marca, é uma ideia, é um sinal que nos remonta justamente a este momento marcante e coincidentemente crucial da nossa fé cristã. Nós vamos acompanhar a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz o apóstolo: de fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. Aqui São Paulo está lembrando aos fiéis da comunidade de Corinto
a ideia que se tinha até então da cruz. A cruz para o povo de Israel, para os romanos principalmente, era um objeto de punição no qual aqueles que eram os mais desprezados da sociedade pagavam por seus crimes. Para a cruz iam os bandidos mais cruéis, os bandidos mais vis, aqueles talvez que cometessem as maiores atrocidades. Eles eram condenados a morrerem na cruz para mostrar ao povo, de uma certa forma, o fim que leva uma pessoa que desempenhasse determinado crime, que cometesse determinada ilegalidade junto do povo e até mesmo junto do poder romano. Por isso, então, que Jesus, ao se submeter à morte de cruz, ao aceitar de forma inocente a morte na cruz, Jesus, então, se solidariza com estas pessoas que viam na cruz um martírio cruel, além do martírio físico, o martírio moral, o martírio do desprezo, o martírio da total rejeição por parte das pessoas. Quem subia ao patíbulo da cruz, quem morria na cruz, era totalmente desprezado. A sua memória, a sua identidade, tudo aquilo que se conhecia sobre aquela pessoa era nada mais, nada menos do que apagada da história. E Jesus então assume a cruz, ressignifica a cruz e faz com que ela deixe de ser sinal de loucura para alguns, para se tornar sinal de glória para nós cristãos, sinal do poder de Deus. A partir então do gesto da cruz, nós invocamos a força que Cristo constituiu sobre este sinal, nós invocamos esta força na nossa vida, aliando o seu sinal, aliando a sua imagem, a imagem do Deus Trindade, que é a fonte e a origem da comunhão de nossa fé. O sinal da cruz, ele perpassa toda a nossa vida cristã, desde os momentos mais comuns do nosso dia a dia, até mesmo os momentos mais intensos nas liturgias que nós celebramos. Curioso é que o nosso povo interiorano, quando passa diante de uma igreja ou diante de um cruzeiro, diante de uma construção que remonte ao sagrado, eles se benzem, fazem o sinal da cruz. E este gesto, embora a grande maioria faça de uma forma involuntária, este gesto quer dizer que quando nós invocamos sobre nós o sinal da cruz, nós invocamos juntamente com ele a Trindade Santa e manifestamos, pelo gesto que nós fazemos, o desejo de estarmos em comunhão com Deus Trino, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Embora muitos achem que esse gesto seja supersticioso, no sentido de que diante de alguma coisa que acontece ou de algum elemento religioso de uma outra crença, eu deva fazer sobre mim o sinal da cruz, o sinal da cruz é muito mais do que isso. Não é uma superstição. O sinal da cruz é um modo como nós expressamos a nossa identidade e, consequentemente, a nossa pertença à Igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós traçamos sobre nós o sinal da cruz. Por isso que as nossas celebrações, sejam elas litúrgicas ou não, na grande maioria das vezes, elas iniciam com o sinal da cruz, no sentido de que nós, quando iniciamos as nossas celebrações litúrgicas com o sinal da cruz, nós mergulhamos no mistério da comunhão do Deus Trindade, da Santíssima Trindade. E isso é muito importante. As nossas reuniões, as nossas assembleias, elas não acontecem simplesmente porque nós desejamos que elas aconteçam. Nós não nos reunimos porque nós fizemos um contrato ou um combinado com os nossos amigos, com as nossas famílias, de em determinado momento nós nos reunirmos naquele lugar para rezar. Não. Nós nos reunimos porque estamos ali em nome de quem? Ou seja, na pessoa de quem? Por causa de quem? Quem nos convocou? A Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E é por isso então que nós traçamos sobre nós o sinal da cruz e a partir deste gesto nós iniciamos as nossas celebrações litúrgicas. Nós iniciamos as nossas missas, nós iniciamos as nossas orações pessoais, nós iniciamos também as nossas orações comunitárias das mais variadas formas com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas de nossa comunidade. Uma curiosidade marcante sobre o gesto do sinal da cruz é aquilo que acontece logo no início da celebração do nosso batismo, quando os pais manifestam o desejo de batizarem os seus filhos, pedem à igreja o batismo, e quando os mesmos pais também proferem o nome escolhido para a criança, logo em seguida o sacerdote ou o diácono, seguido dos pais e dos padrinhos, traçam sobre a fronte da criança o sinal da cruz. É o primeiro gesto concreto realizado na cerimônia do batismo, mostrando que aquela criança que será batizada, que se tornará povo de Deus, que a partir daquele sacramento iniciará sua vida de fé junto à igreja, ela recebe primeiramente, antes do batismo, antes das duas unções, ela recebe primeiramente a cruz de Cristo, que é a primeira marca que vai sobre a fronte dela e que vai acompanhá-la ao longo de toda a sua vida. Continuando nas celebrações, nós percebemos outros gestos que vão marcando a cruz no contexto das nossas celebrações. Por exemplo, no sacramento da crisma, o bispo unge a fronte dos nossos jovens com o óleo do crisma, fazendo a cruz na sua fronte, na sua testa. Em outros momentos, por exemplo, quando o bispo consagra uma nova igreja, consagra um novo altar, ele unge o altar também nas suas cruzes, em cruzes que são disponibilizadas por toda a igreja para mostrar que aquele espaço sagrado é marcado pelo selo do cristão, pelo selo da Trindade. E qual que é o selo da Trindade? O sinal da cruz, a cruz de Cristo. Se nós acompanharmos ao longo, por exemplo, da celebração da missa, o diácono pede a bênção ao padre para proclamar o evangelho e, ao recitar a fórmula própria, o padre traça sobre o diácono o sinal da cruz, dando a bênção ao diácono para que ele possa dignamente proclamar o santo evangelho. Antes mesmo de acontecer a consagração do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, o padre, ao invocar o Espírito Santo sobre as oferendas que estão sobre o altar, traça sobre as mesmas o sinal da cruz, mostrando que, naquele momento, aquelas matérias do pão e do vinho se tornam próprios para serem consagrados a Deus, se tornam próprios para, nas palavras de Santo Tomás de Aquino, serem transubstanciados, ou seja, mudarem a substância do pão em corpo de Jesus, do vinho em sangue de Jesus. O sinal da cruz prossegue durante a celebração para mostrar que toda a celebração, todo o mistério vivido está à sombra da cruz de Cristo. Por fim, quando o padre ou o presidente da celebração concede a bênção sobre toda a Assembleia, uma bênção que é ao mesmo tempo missionária, porque após ela a Assembleia será enviada em missão para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, a bênção marca a conclusão da celebração e, ao mesmo tempo, a força que Deus derrama sobre toda a igreja reunida por meio da cruz. No ambiente da liturgia, no ambiente sagrado da igreja, nós percebemos que a cruz também é a marca visível do mistério celebrado. Como disse anteriormente, a nossa vida é um mistério pascal. A nossa vida cristã está baseada no mistério pascal, no mistério da cruz. Por isso, quando nós temos a procissão de entrada ou até mesmo a procissão de saída pelos corredores de nossas igrejas, vai à frente, como nos orienta o missal romano, vai à frente um ministro com a cruz, possivelmente ladeada por duas velas, mostrando que todo o movimento que acontecerá a partir de então é um movimento do Deus que é amor, do Deus que é Trindade e, ao mesmo tempo, trazendo com orgulho o sinal da nossa fé, que é a cruz de Cristo. Junto ao altar, o missal romano indica nas suas orientações iniciais que é necessário se fazer presente também uma cruz, seja em cima da própria mesa do altar
ou seja, ao lado, para indicar que naquele local sagrado acontece a atualização do sacrifício do Calvário, ou seja, sobre o altar, quando Jesus então se dá pela transubstanciação das oferendas, das ofertas do pão e do vinho em corpo e sangue, naquele momento acontece mais uma vez o sacrifício de Cristo que aconteceu no Calvário e que se atualiza a cada celebração eucarística. Por isso que a presença do símbolo da cruz, além dela ser este importante objeto de devoção da vida do cristão, ela também está presente no contexto da liturgia, no contexto da celebração eucarística, para mostrar que naquele momento específico acontece a realização de tudo aquilo que já aconteceu historicamente no Calvário, mas que, pelo sacrifício da Eucaristia, pela celebração eucarística, se atualiza diante de todos os fiéis que estão ali reunidos em assembleia. Por isso que quando nós visitamos as mais variadas igrejas, nós podemos perceber que junto ao altar, seja sobre a mesa do altar ou ao lado, está presente a cruz com Cristo crucificado, recordando o sentido de sacrifício que acontece naquele local sagrado, que é a mesa do altar. Assim, então, nós encerramos este primeiro vídeo e vamos amadurecendo na nossa fé, no nosso conhecimento a respeito da nossa liturgia católica, a cada vídeo, a cada reflexão realizada. Que Deus abençoe a cada um de vocês.